capítulo 3, de 12 a 14, abra sua Bíblia. Filipenses 3, de 12 a 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Às vezes o pastor muda, meus irmãos. Eu andava me dizendo, eu já estou tão aquecido, né? Eu já, tá bom? Olha o que o apóstolo Paulo diz lá, em Filipenses capítulo 3, de 12 a 14, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero falar sobre o passado. O que você tem feito com o seu passado? O que o seu passado tem significado para você? Qual tem sido, que gostoso, qual tem sido, o que o seu passado, qual tem sido a extensão dele na sua vida, a ponto que você não consegue andar, a ponto que você não consegue caminhar, a ponto que você não consegue progredir. Existe uma música que Frank Sinatra, Elvis Presley, eles cantam essa música chamada My Way. O que significa isso? Que você não pode mastigar, diz a letra da música, que você não pode mastigar além do que você possa engolir. My Way. Uma música interpretada tanto por Frank Sinatra como por Elvis Presley. Nós vemos então, meus irmãos, que o passado, ele está sempre diante de nós. Nós vivemos muito o passado. Talvez nós vivemos o passado com muito mais intensidade do que propriamente o presente. Os terapeutas, os cientistas, eles dizem que a nossa mente é como um elástico. E dessa forma eu consigo viver o passado, mas também o presente e o futuro. Ela é tridimensional, digamos assim. Ela se coloca de uma forma elástica. Da mesma forma que eu sofro no passado, eu consigo enxergar o futuro. Ah, será que lá no futuro eu serei avô? Como será a minha vida com 70, 80 anos? Então a minha mente, ela proporciona que eu faça isso. Mas da mesma forma que ela proporciona que eu faço isso, de uma maneira sadia, ela também faz com que eu possa fazer de uma maneira doentia. E nós vivemos muito mais o passado do que vivemos o futuro. Pessoas estão presas ao passado e por isso têm uma saúde emocional inóspita, inócua, de uma maneira totalmente difícil de viver. Não tem como vivermos o presente ou não tem como olhar para o futuro se ficarmos presos ao passado. E se alguém então está vivendo esta patologia, vivendo muito mais o passado do que o futuro ou o presente, assim dizendo, está doente. E quando eu falo ao passado, eu não falo anos a fio atrás, não. Falo de coisinhas mínimas, talvez coisa do mês passado, 15 dias, 2 meses, 3 meses. A nossa mente é totalmente volátil. E por ela ter essa oscilação, nós temos conflitos emocionalmente falando. E aqui o apóstolo Paulo, ele entra
na palavra de Deus, não como elucubração, mas ele entra aqui na palavra de Deus de uma forma convicta do que ele estava vivendo, pois essa carta é a carta da prisão, considerada uma das cartas da prisão. Paulo estava na masmorra chamada Mamertina quando ele escreve essa carta, carta essa endereçada à igreja de Filipos pelo seu amigo Epafrodito. Não é porque ele estava preso que não tinha veracidade naquilo que ele estava falando na palavra de Deus. Embora ele preso, mesmo assim, ele escreve coisas inefáveis do reino de Deus. Primeira palavra que ele usa aqui, que nós devemos prosseguir. Como prosseguir vivendo no passado? Não tem como prosseguir, não tem como viver. Meus irmãos, não tem como caminhar olhando para o passado. E mesmo ele passando esta situação abissal na sua vida, mesmo assim ele estava dizendo, prossiga para o alvo. Qual o alvo que você tem na sua vida olhando para trás? Qual o alvo que você tem na sua vida olhando para o passado? Qual o alvo que você tem na vida sofrendo pelo presente? Prossiga é a palavra de Deus, é a última palavra, a última mensagem que eu prego nesse ano de 2020 para os irmãos. Prossiga, esperança, prossiga, perseverança, prossiga, creia em Deus. Amém. A palavra de Deus diz lá no verbo, um dos verbos que eu mais gosto do grego, que é o chamado pisteuo. Esse verbo pisteuo na palavra de Deus, encontrado no grego, é o crer, é o acreditar, é o ter fé. Está imbuído dentro, o foco desta palavra é essa. E nós crentes devemos nos imbuir desse pisteuo. Nós crentes devemos viver esse pisteuo. Prosseguir. Essa é a palavra de ordem do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Prossiga para o alvo. Quem é o alvo? Ali ele está dizendo, meus irmãos, que o alvo, muitas vezes nós espiritualizamos tudo. Tudo é Deus, tudo é igreja, tudo é os céus, tudo é isso, tudo é aquilo, né? E nós esquecemos, meus irmãos, uma coisa, e o apóstolo Paulo nos ensina isso justamente na carta aos Filipenses, que não tem como eu prosseguir se eu não estiver de bem comigo mesmo. Uma pessoa doente, ela gosta de se pentear bem. Uma pessoa doente, ela gosta de escovar os dentes. Uma pessoa doente, ela gosta de tomar banho. Ela gosta de se olhar no espelho. Uma pessoa doente, ela está de bem consigo mesmo? Não. Uma pessoa que ela está enferma, uma pessoa que está sofrendo de alguma patologia, a primeira coisa que ela faz é largar-se a si mesma. A primeira coisa que nós devemos aprender, meus irmãos, para eu estar de bem com Deus, eu preciso estar de bem comigo mesmo. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso me amar. As maiorias dos AVCs, dos infartos que nós vemos, são de pessoas que estão pensando em coisas que ainda nem aconteceram. Estão sofrendo por antecipação. Não vivem um dia após o outro. Não, muito pelo contrário. Querem viver todos os dias em um dia só. Então o apóstolo Paulo nos ensina, para que eu possa prosseguir, a necessidade, primeiro, de eu estar bem comigo mesmo, estar em paz comigo mesmo. Para que eu possa estar em paz comigo mesmo, só assim eu estarei em paz com o meu irmão. Muito das nossas doenças são frutos de relacionamento. Se eu não estou bem com meu irmão, eu estou bem comigo mesmo? De jeito nenhum. Isso não existe. Outra coisa, meus irmãos, que é interessantíssimo. O meu relacionamento com Deus depende do meu relacionamento com meu irmão. Quando o relacionamento com meu irmão está
está cortado, é porque o meu relacionamento com Deus está cortado já faz um monte de tempo. Isso é uma verdade, um axioma. Não tem como nós pensarmos de outra maneira. Muitas vezes vivemos a vida dos outros e não a nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, prossiga para o alvo, caminhe para o alvo, para que vocês possam alcançar, assim como eu alcancei em Cristo Jesus. Olha só, quando ele diz que nós devemos prosseguir para o alvo, para que dessa forma nós possamos alcançar em Cristo Jesus. Por que ele usa esse trocadilho? Ele não usa Jesus Cristo. Porque ele está no patamar que ele encontrou a felicidade em Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus diz Cristo, está se referindo à pessoa de Deus. E aqui nesse momento ele está falando do Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Então, meus irmãos, ele está dizendo no versículo número 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu tenha, já consegui a vitória toda nesse mundo, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, isso foi alcançado por Deus na minha vida. Eu já cheguei no ápice, eu já cheguei na vitória, naquilo que eu mais almejava na minha vida. Eu me lembrei agora de uma história que se encontra em Atos capítulo 28. Eu não sei quantos de vocês já leram essa história. O que aconteceu? O apóstolo Paulo estava na ilha de Malta. E na ocasião estava muito frio. Estava chovendo ali na ilha, né? E ajuntaram alguns gravetos, algumas madeiras ali, né? Para acender um fogo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo estava na ilha de Malta, né? Muito frio. E ele ali ajuntaram ali algumas madeiras, alguns gravetos, para acender o fogo ali, para eles suportar um pouco o frio. Dizem isso lá em Atos capítulo 28, depois você lê. E numa dessas agachadas dele lá para pegar a madeira, o que aconteceu? Uma cobra mordeu a sua mão, mordeu o seu braço, mordeu a sua mão. E meus irmãos, os bárbaros ali, os amonitas que estavam vendo aquela situação, imaginou, esse homem vai morrer, né? Não tem como, ele vai morrer, esse homem, né? Sabe-se lá se essa cobra que mordeu ele, capaz ele não irá ficar vivo. E naquele mesmo momento, o que ele fez? Ele sacudiu ali a mão. Alguns historiadores dizem que a serpente ou a cobra, seja lá o que for, caiu no fogo e queimou, né? E ficaram abismados ali com a atitude do apóstolo Paulo de ter feito isso. Disseram assim, né, os leigos, disseram assim, esse homem é um louco, esse homem é um enviado de Satanás, ele sequer falou alguma coisa, simplesmente ele balançou ali, a cobra caiu, queimou. Que homem que é esse? Mas que lição, meus irmãos, traz o apóstolo Paulo para nós em Atos 28? Que certas coisas que nos mordem, certas coisas que muitas vezes querem nos trazer tristezas, o que nós devemos fazer? Sacudir e deixa que o fogo queime. Essa é a história, né? Essa é a analogia que o apóstolo Paulo traz para as nossas vidas. Se alguma cobra te mordeu, meu irmão, sacode ela no fogo, deixa que ela seja queimada. Nada de ficar aí no desafio, a cobra me queimou. Larga de ser boca aberta, irmão fez isso. Larga com isso, meu irmão. Sacode em cima do fogo, deixa queimar. Cresça, apareça. É o que nos ensina a palavra de Deus. Devemos crescer a cada dia, não ficar vivendo aí de empurrão.
Não ficar muitas vezes vivendo como alguém que bebeu aí uma bebida alcoólica e precisa ser carregado pelos outros. Que negócio é esse? Como servos de Deus não podemos, meus irmãos, em nenhum momento vivemos dessa forma. Paulo nos ensina que nós devemos prosseguir. Em outro texto ele diz que nós devemos esquecer. Quando eu chegar lá no céu, eu vou agradecer a Deus por isso. Eu já tive pessoas que já pediram perdão para mim de coisas que eu já esqueci. Pastor, o senhor me perdoa daquele dia lá, não sei o que. Eu falei, eu vou te perdoar, mas eu esqueci. Eu esqueci do que é que você está falando. Né? E eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. Porque a palavra de Deus nos ensina e nós devemos viver dessa forma. O Evangelho deve ser vivido com liberdade, não com peso. O Evangelho ele deve ser vivido com graça, com misericórdia, não com rancor e não com mágoa. O Evangelho verdadeiro ele deve ser vivido de uma forma leal e justa. Não de uma forma, muitas vezes, que o mundo nos impõe a viver. Eu, quando pequeno, garoto, acho que eu não alcancei, mas eu já ouvi falar, né? De um seriado, mas parece que uma época dessa aí voltou, né? Chamado Gabriel. Né? Vocês já sabem até o que eu vou dizer. Né? Quando você ouvir, muitas vezes, de um crente que diz: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, isso não tem nada de cristianismo. Eu não sou mais quem eu era em 2019. Eu procuro não ser mais quem eu fui em novembro de 2020. E tenho esperança que não serei mais o mesmo em 2021, igualmente o que eu fui em 2020. Precisamos. Há uma linha teológica, há uma ciência que diz que nós somos as 5 pessoas que mais estão ao nosso redor. Então, as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos, eles acabam muitas vezes diminuindo, né? Às vezes se concentrando no ciclo das nossas amizades. E muitas vezes até o nosso linguajar, ele começa a ser admoestado, trabalhado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos voar, meus irmãos. Nós devemos crescer. Nós devemos, na pessoa do Senhor Jesus, nós devemos, de uma forma clara, uma forma óbvia, dominada pelo Espírito Santo, nós devemos a cada dia, meus irmãos, termos uma mente igual à de Cristo nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele diz, voltando para o texto, ele nos diz algo interessante: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade, sabe quem vai conseguir vencer? Sabe quem vai conseguir voar de fato? É quem procura essa maturidade. Não essa maturidade vinda do homem, não. Não essa maturidade que deixa de ser tenra muitas vezes por causa das nossas atitudes. Não é nada disso. Mas essa maturidade vinda de Deus, a qual somente um crescimento espiritual
espiritual é capaz de nos dar. Às vezes eu vejo tantas aberrações, meus irmãos, que me enojam, né? Certas atitudes que me enojam, muitas vezes, por essa falta de crescimento espiritual que deixamos de ter. Certas conversinhas, certas coisas que não passam de pessoinhas, não há crescimento. Muitas vezes, meus irmãos, ficamos nesse ninho. Muitas vezes ficamos nesse terreno. Não buscamos crescimento. Vivemos da mesma forma que há 10 anos, há 15 anos. Vivemos da mesma forma. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é um crescimento bíblico, crescimento constante, um crescimento único, mas um crescimento espiritual. Vivemos muitas das vezes como prisioneiros. Muitas vezes estamos apegados aí a coisas que não deveríamos. Muitas vezes nós descartamos uma saúde emocional. Por isso que precisamos caminhar mais, precisamos andar mais, precisamos conhecer pessoas novas, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos ver bons filmes, precisamos conversar com pessoas as quais muitas vezes sabe muito mais do que nós, conhece muito mais do que a gente. Precisamos disso, meus irmãos. Precisamos deixar de viver essa vida miserável que muitas vezes muitos crentes vivem. Não sabem para onde vão, nem para onde irá, mas estão continuando a caminhar, continuam caminhando. Precisamos buscar mais a face do Senhor, precisamos buscar mais Deus. Esta é uma realidade inexorável nas nossas vidas. O apóstolo Paulo nos ensina esta noite que devemos prosseguir, que devemos caminhar e devemos esquecer o quanto do passado ele tem sido algo significativo na sua vida. O quanto do passado ele tem regido a sua vida hoje. O quanto do passado tem influenciado o teu presente. E o quanto do passado tem influenciado ou vai influenciar o teu futuro. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos prosseguir. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos caminhar. Indubitavelmente, nós devemos caminhar. Indubitavelmente, nós devemos prosseguir. Indubitavelmente, nós não podemos parar. Então nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos viver de uma maneira muito simples, porém notória nas nossas vidas. A palavra de Deus também diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Quando nós muitas vezes olhamos para o futuro e não nos desvencilhamos do passado, não adianta nada. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos olhar para frente, que nós devemos prosseguir, que nós devemos caminhar, mas antes de mais nada, que nós devemos esquecer. E aí está o maior problema: é esquecer. É esquecer. Está aí o grande problema. Que nós, como servos de Deus, que nós possamos viver como o autor da música Mauê,
você jamais possa mastigar além do que você possa engolir. Mas que você possa, de fato, ter uma certa conveniência com aquilo que você faz, com aquilo que você vive. Voltamos para o Evangelho, voltamos para a palavra de Deus. Sejamos gratos ao Senhor. Tenhamos em nossos corações algo que nos impulsiona a viver. Que a nossa mente ou o nosso coração, mente talvez no Antigo Testamento, coração no Antigo Testamento, mente no Novo Testamento, assim como o apóstolo Paulo nos diz. Nós devemos viver de uma maneira simples, mas que haja coerência naquilo que nós falamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós anseiamos para o futuro nas nossas vidas. Que sejamos desafiados pela palavra de Deus para crescermos nessa noite, para abandonarmos tudo aquilo que nos traz falta de fé, falta de amor, falta de intimidade com Deus. Qual tem sido a razão das suas últimas orações? Quais têm sido os seus últimos pedidos ao Senhor neste ano de 2020? Eu tenho muitas vezes muita ressalva, né, de pessoas que perguntam para outras assim: você vai na igreja hoje? Ah, por quê? Porque se você não for, eu não vou. Tenho muita ressalva de pessoas que vivem atrás de conselhos, andam manipuladas pelas pessoas. O que eu faço agora, hein? O que eu devo fazer? Tenho muita ressalva de pessoas assim. O que Deus espera de nós, que tenhamos uma intimidade tão grande para com Ele, que nós não precisamos de pessoas para nos manipular, para guiar os nossos passos. Quem guia os nossos passos é o nosso Deus. Se algum, mas nem Deus é um manipulador. E nós devemos, meus irmãos, caminhar. Nós devemos andar. Então Paulo nos ensina nesta noite. Primeiro, desvencilha do seu passado. Deixe o seu passado para Deus. Segundo, ele nos ensina: caminhe. Continue caminhando. E dentro desse caminhar, ele nos ensina: continue tendo esperança, fé, prosseguindo para o alvo que está em Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus para os nossos corações. Se você tem se tornado um doente, vivido em função dos outros, função de atitudes, se você não consegue se desvencilhar de certas coisas, se o Evangelho não tem sido suficiente, procure um profissional. Foi para isso que Deus deixou. Mas não sofra, porque um verdadeiro crente, ele jamais irá sofrer. Sabe, meus irmãos, às vezes eu falo de mim, e me desculpa, mas assim, são presentes que Deus deu para mim. Eu não conheço inveja, eu não conheço ciúmes, a palavra ciúmes. O que é inveja? Eu não sei. Inveja é o quê? Ter o que a pessoa tem, eu tenho tudo. Existe um hino do Luiz de Carvalho que diz que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus? Eu tenho tudo. Tenho inveja do quê? Eu tenho ciúmes. Ciúmes do quê?
Sendo que Ele me deu muito mais do que eu precisava. Eu nunca imaginei ter uma igreja. Eu tenho. Eu nunca imaginei ser um pastor. Eu sou. Nunca imaginei ter 2 ovelhas pastor. Eu tenho. O que mais eu quero nesta vida, meus irmãos? Nunca imaginei ter uma família. Deus me deu. Queria, o primeiro filho que eu tivesse, queria uma filha. Deus me deu 2. O que eu quero nesta vida a mais? O que eu preciso nessa vida, meus irmãos? Quem tem Jesus, tem tudo. O que é isso? O que é ciúmes? O que é inveja? Que negócio é esse? Não sei. Eu sei que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a lei, mas segundo o Espírito. Isso eu sei. Que a partir do momento que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, essas coisas iriam abortar da minha vida, extirpar da minha vida. Isso eu sei. Amém. Glória a Deus. E isso pode acontecer na sua vida também, se você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém. Que sentimentos são esses? Não sei o que é isso. Inveja, ciúmes. O que é isso daí? Conheço. Mas não foi por mim. Foi através de Jesus. Amém. Por mim, eu talvez teria todos esses sentimentos malignos. Isso é do diabo. Isso é coisa do diabo, sentimentos do diabo. Mas esses sentimentos foram extirpados da minha vida. Não foi o meu desejo, não foi a minha vontade, mas Jesus entrou na minha vida. E a partir do momento que eu aceitei todos esses sentimentos. Amém. Certa vez uma irmã me procurou e disse: pastor, por que eu estou doente ainda? Eu disse: por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías que Jesus iria levar sobre si toda a enfermidade. Eu falei: pois é, irmã. E ele levou. Que sentimento que ele levou? Que doenças que o Senhor Jesus levou? Foi os nossos pecados. Foi a inveja, foi os ciúmes, foi a mágoa, foi a tristeza. Tudo isso ele tirou de mim. Eu não tenho mais. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tais sentimentos não estão mais na minha vida. Naquele momento que ele foi crucificado, essas coisas também foram crucificadas. Que nós, como servos de Deus, possamos prosseguir. Amém. Amém. Que possamos esquecer. Nós possamos esquecer. Que nós possamos ser servos dos céus. Uma vez uma irmã me procurou. O irmão me procurou e disse assim: pastor fulano te cumprimenta? Estávamos aí de pastores. Pastor Edson fulano te cumprimenta?